Então, pessoal, tudo bem? Não sei se vocês acompanharam o nosso story no Instagram. O Bruno comentou sobre lives e tal, e a gente resolveu fazer essa live aqui para explicar para vocês um pouquinho melhor como que funcionam as lives. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para o Bruno. O Bruno, a gente quer saber quais são as possibilidades possíveis da gente fazer lives e de uma forma mais profissional, porque a gente tem visto muita live aí, né, hoje em dia, com esse isolamento, de várias maneiras. Então, é que a gente queria entender profissionalmente como é que a gente consegue fazer uma live bacana. Quais são as possibilidades? Não, legal, Sô. Boa tarde, pessoal. Acho que as possibilidades são infinitas, mas eu queria falar aqui de três modos, na verdade, da gente realizar isso. Um deles é uma transmissão broadcast de evento, né, onde poderia estar acontecendo um evento sem público, mas acontecendo em um anfiteatro, enfim, numa plenária, e nesse local nós teríamos ali câmeras de broadcasting de fato posicionadas, também uma estrutura de mesa de corte. Essa é a maneira com mais magnitude de fazer. Mas tem outras duas formas também que são bem adequadas nesse período que a gente está vivendo. A segunda seria uma live a partir de um estúdio, né? Então, a gente levaria para esse estúdio somente as peças fundamentais para que isso aconteça, ou seja, um palestrante e mais uma ou no máximo duas pessoas da área técnica, e aí poderia ocorrer lá. A vantagem dessa segunda seria para talvez uma palestra um pouco mais extensa, né? Que para quem assiste seria importante ter uma qualidade melhor ali de vídeo e de áudio, e também nesse ambiente ali de estúdio, o profissional que está ali fazendo essa transmissão, ele faz também a direção de cena. Então ele auxilia ali aquele palestrante que está frente à câmera a ter um resultado melhor. No estúdio, enfim, né, tem uma série de possibilidades. Ele poderia explorar um chroma key para trocar o fundo, para a gente poder ter um resultado bem bacana nisso. Mas a terceira opção seria uma live totalmente com as pessoas remotas, ou seja, cada um em sua casa ou em seu local de trabalho, que é exatamente como a gente está fazendo aqui nessa live, né? Ligados por uma chamada de vídeo. Aqui a gente está utilizando uma chamada via Skype e o nosso diretor de corte, que é o Eric, nosso editor, ele está remotamente em outro lugar, aliás, se comparado a mim, está em outra cidade agora, fazendo toda essa interface aí, com background de fundo, esse corte e tudo mais, né? Legal. E entre essas alternativas, Bruno, qual você acredita ser o mais viável para o momento que a gente está vivendo agora? Sem dúvida, essa que a gente já está exercitando aqui nessa demonstração, né? Porque as outras duas opções, apesar de possibilitar mais recursos e um ganho de qualidade visual melhor, ainda precisa ter algum deslocamento, né? Sim. Seja para esse local ou para o estúdio. Então, sem dúvida, essa que a gente está fazendo aqui agora, que ainda assim a gente consegue algumas opções bem legais que dá para mostrar aí durante essa demonstração. Legal. Agora a gente vai chamar o Eric para entrar na nossa live aqui. Vamos convidá-lo para ele falar um pouquinho, tecnicamente, né? O que seria necessário. O Eric é nosso editor, tá? Nosso técnico aí de mais específico, que vai falar mais tecnicamente de cada coisa. O que seria necessário para se ter o melhor aproveitamento dessas opções, Keck? É o seguinte, é importante a gente ter, inicialmente para essa terceira opção, que é a mais viável, é importante a gente ter o básico, que é um notebook com uma câmera, né, e com captação de som. Então isso a gente já consegue fazer muita coisa e fazer essa reunião como a gente está fazendo hoje aqui. É claro que a gente pode melhorar isso, pensando numa iluminação melhor, pensando com uma captação de áudio melhor, mas o básico é um notebook que qualquer pessoa assim pode ter em casa para participar de uma live assim como essa. E uma internet razoável, né? É claro, a internet é importante. Quanto melhor a internet, melhor a transmissão.
e menos riscos de queda durante a live e tudo mais. Já falando dos problemas, que tipo de problema pode acontecer e como eles podem ser contornados, Keck? Então, o problema principal, acho que é principalmente esse, né? A gente tem uma queda durante a transmissão, principalmente das pessoas que estão na live, né? Mas isso a gente consegue contornar de uma maneira simples, assim, essa transmissão do jeito que está ocorrendo aqui, a gente consegue voltar ela para duas telas ou deixar uma tela. Então, durante esse período de perda de conexão e a volta de conexão, essa pessoa vai ficar ausente, mas logo que retomar a conexão, ela volta para a live. O que pode acontecer também é a nossa transmissão, porque a gente está. A tecnologia tem as suas variáveis, a conexão de internet tem as suas variáveis, então é sempre bom a gente pensar no backup para a transmissão. Então é deixar dois notebooks já preparados com o mesmo projeto de transmissão, duas conexões diferentes de internet, para evitar que fique fora do ar assim por mais de 10 segundos, por exemplo. Entendi. Legal. Eu acho que nós como... Desculpa, eu acho que Imagina, vai nós lá. como produtora, né? Eu acho que nós como produtora, nós pensamos aí em tudo ter backup, né? Então, com certeza a gente tem backup ali do computador, a gente tem um backup de internet para um caso extremo desse de cair, então a gente, num intervalo menor possível de tempo, já retomar a conexão. Agora, a possibilidade de cair de um usuário, né? Ou seja, de um participante aí da live, até existe, né? Mas se a gente pensar em grande centro, como São Paulo e tal, diminui bastante, né? Eu hoje estou Né? tô mais afastado do centro, então minha internet aqui já está mais ou menos. Legal. E, Bruno, quais são as alternativas que você acha que a gente tem para um maior engajamento possível das pessoas, né? Falando de eventos, de empresas, né, corporativas que podem acontecer dentro desse formato, e quais são as formas de interação que a gente pode criar para ter uma boa apresentação, para ter um bom engajamento? Legal. Sem dúvida, para aumentar a audiência, incluir no planejamento a maior divulgação possível, né? Então, não marcar a live de um dia para o outro, né? Se possível, já ter um planejamento maior para poder comunicar para o maior número de pessoas antes disso que essa live vai acontecer no dia e horário marcado. A gente consegue gerar o link onde vai acontecer essa live com bastante antecedência para que, então, as empresas possam postar já em todas as outras redes sociais delas. E aí já deixa, então, um recado no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, falando que dia e horário vai acontecer essa live. Uma possibilidade que tem também é dessa live ser feita, ser transmitida não só no YouTube, mas sim simultaneamente para outras redes sociais também. Então, daria, por exemplo, para essa live estar sendo transmitida agora, ao mesmo tempo para o Facebook, por exemplo. Sei. Entendi. Então vamos para a próxima. Para os eventos corporativos, né, existe um número limite de participantes? Você acha que consiga interagir de uma melhor forma? Uma quantidade eu acho que a gente... ideal, talvez, né? Entendi. Eu acho que não seria o caso de restringir a quantidade de acessos, mas sim o caso de ter um moderador atento às perguntas. E esse moderador ele pode estar presente na live, ou seja, pode ser uma pessoa de fato com esse papel que aparece, como você está fazendo aqui agora. Você poderia estar atenta às perguntas que chegam dos telespectadores para poder decidir, então, quais seriam ou não respondidas, né? Juntar as que são mais parecidas para ser respondidas. Mas isso pode ser feito também no backstage, né? A pessoa, nós, né, que estaremos no backstage lá promovendo, então, né? Exato. Fazer esse papel, então, de ler as perguntas e direcionar, então, para os palestrantes, para os participantes, somente as perguntas que vão ser respondidas, né? Juntando os assuntos, condensando isso, porque numa live aí que você vai ter uma audiência grande, inevitavelmente as pessoas vão curtir, vão dizer, oh, adorei, coisa e tal, nada disso vai ser respondido. Realmente só filtrar o que é pergunta. Legal. A gente agora vai voltar para o Eric e vai ver mais uma perguntinha
que é a seguinte, Eric, qual o tempo máximo deve durar uma live? Já existe esse tipo de informação, já existe esse tipo de estudo, alguma coisa em relação a isso, sobre o tempo que leva ideal para uma live? O tempo ideal para uma live é de em torno de 1 hora, dependendo do conteúdo que vai ser passado, mas as plataformas elas estão preparadas para mais tempo. Então, por exemplo, o Facebook e o YouTube, você consegue uma live de 4 a 8 horas, assim, dependendo do perfil do usuário. E só o Instagram que tem um limite mais curto, que também é possível a gente transmitir pelo Instagram com esse sistema, que é o máximo de 1 hora, mas você pode cortar e voltar depois no mesmo perfil e continuar a live a partir daí. Ok. Um detalhe importante nisso daí, Su, é falar não só do tempo máximo, né, mas também de que a live, quando ela acontece, sempre demora um pouco para ela ter a audiência, o pico de audiência dela. Sim. E para que as pessoas, de fato, tenham engajamento, a conversar ali, interagir com a live. Então, curta, a gente pensa, vamos fazer uma live de 10 minutos, talvez não fizesse sentido também, seria melhor já gravar um vídeo e simplesmente soltar aquele, uma vez que não teria ali interação com o público, né? Então, não só o tempo máximo, mas também pensar ali num tempo razoável, né? Entendi. E, por último, como é que a gente pode medir o resultado de uma live? Porque em evento a gente tem evento físico, né? A gente tem, por exemplo, as pesquisas, enfim, acho que como que a gente pode medir o resultado disso, assim? Como que você acha que a gente pode ter esse feeling? Isso foi legal? Legal. O YouTube fornece o analytics de todo momento da live, né? Então, ele vai fornecer para nós um relatório depois, inclusive com gráficos, dizendo qual foi a audiência total, ou seja, quantas pessoas passaram por ali assistindo, e qual foi o pico de audiência simultânea, né? Então, a quantidade de pessoas que simultaneamente, em algum momento, assistiram aquela live. E, além disso, as pessoas que assistiram logadas, ou seja, com a sua conta do YouTube logada, ele vai fornecer também um relatório do perfil de audiência. Então, idade, gênero das pessoas que assistiram. É um relatório bem bacana, assim, que dá para ter uma boa noção ali. A gente não consegue monitorar exatamente quem entrou ou deixou de entrar na live, mas consegue ter uma boa noção de quantas pessoas estavam ali. Legal. Então, a gente fica por aqui. Agradece aí a todo mundo, a vocês dois. E é isso. Um abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Muito obrigado também. Aproveito para desejar a todos um bom final de semana aí, já que estamos já no meio da semana. Vocês veem que o Eric, o tempo todo, ele está com o olhar desviado ali, porque ele não está não só participando aqui com a gente, mas, na verdade, ele que está produzindo essa live lá da sua máquina. Então, ele está ali dirigindo os cortes ali, toda essa magia acontecendo, né? Exatamente. Então, olhando aqui o que está rolando na conversa dos dois e editando aqui ao mesmo tempo e jogando para a tela quem está falando e fazendo essas alteraçõezinhas assim durante o processo. Valeu, gente. Obrigado aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.